Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um material bem diferente, eu diria. Vamos fazer uma conexão um pouco inusitada. Verdade. Ligar um bioma super importante nosso, o Cerrado, com algo bem mais interno. O nosso, digamos, ecossistema interior. Nossa mente, emoções e até a nossa relação com a comida. A combinação das fontes é bem instigante, né? A gente tem aqui desde uma proposta de projeto escolar, super criativa, usando o cerrado como metáfora para a saúde mental. Bem legal isso. Sim, até estudos científicos bem detalhados mesmo sobre o valor nutricional de frutas, de oleaginosas nativas do cerrado, que muita gente nem conhece. Imagino que sim. E, para fechar, para amarrar tudo, algumas pesquisas sobre psicologia da alimentação e nutrição comportamental. Então, perfeito. Nossa missão aqui vai ser mergulhar nisso tudo, sabe? Tentar achar as pontes, as conexões entre o ambiente lá fora, o cerrado, e esse nosso mundo interno. E como a comida entra nisso? Vamos ver que insights a gente tira. Que tal começar por essa ideia da mente como um ecossistema? Usando o cerrado. Essa proposta Ecossistemas da Mente, ela parte de uma analogia forte, né? A mente é como o cerrado, rica, complexa, biodiversa, mas ao mesmo tempo vulnerável. Uhum, muito vulnerável. E a gente acaba negligenciando, né? Esse ambiente interno precisa de cuidado, de sei lá, um manejo consciente para realmente florescer. E essa vulnerabilidade é um ponto central, sabe? Principalmente pensando nos jovens. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que algo entre 10, talvez 20% dos jovens em idade escolar enfrentam questões de saúde mental. É um número O que alto. a gente viu foca nos alunos do ensino médio técnico integrado. É um grupo com desafios bem específicos, né? Carga horária, pesada, integral. Sim, pressão para amadurecer rápido, estágio. Exato, adaptação, muitos vindo de um ensino fundamental com ritmo diferente, é uma mudança intensa. E o curioso é que quase não tem estudo focado no impacto da saúde mental nesse grupo específico no Brasil. É uma lacuna. Faz total sentido esse paralelo. O cerrado precisa de preservação, né? Contra desmatamento, fogo. E a nossa mente também precisa de atenção, de equilíbrio para não sucumbir às pressões do dia a dia. Exatamente. A negligência tem um custo, seja no bioma, seja na nossa cabeça. E o projeto quer acender essa luz, mostrar que cuidar da saúde mental é tão vital quanto cuidar do meio ambiente. E como eles sugerem esse manejo da mente? A proposta fala de inteligência emocional, a IE, Isso, a IE entra como uma ferramenta-chave. Basicamente, né, como o Daniel Goleman popularizou, é a capacidade de reconhecer, entender e, principalmente, gerenciar as próprias emoções. E também lidar com as emoções dos outros, com empatia. fundamental. E nesse contexto de pressão acadêmica, começo de carreira desses alunos, desenvolver a IE é essencial. Ajuda a lidar com o estresse, sabe? Aumenta a resiliência, facilita resolver conflitos, melhora os relacionamentos, tudo isso impacta direto no bem-estar mental. E não fica só na teoria, né? O projeto tem umas atividades práticas, parece que para uma feira de ciências. Tem sim. A ideia é tornar isso palpável. Eles planejam, por exemplo, um teste rápido de IE. Claro, com fim pedagógico, para estimular a reflexão, não é diagnóstico. Entendi. E uma outra estação que eu achei muito interessante, respiração monitorada por oxímetro. Oxímetro, como assim para respiração? Pois é, a ideia é simples e genial. O participante poderia ver ali em tempo real como a respiração dele, ofegante, ansiosa ou calma, profunda, afeta na hora a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio. Nossa. É um jeito visual imediato de mostrar essa conexão mente-corpo, sabe? E o poder que a respiração consciente tem para regular nosso estado interno, simulando ali o estresse e a calma. Que sacada inteligente para materializar algo tão subjetivo. Que mais que eles propõem? Teria também um mural coletivo, algo tipo: como está o seu bioma interior hoje? Para eles expressarem visualmente o estado emocional, talvez com cores, desenhos.
E, claro, uma parte mais expositiva, comparando a biodiversidade do cerrado com a nossa própria diversidade de emoções, de pensamentos. O objetivo maior é esse: autoconhecimento, autorregulação e perceber a mente como um ecossistema valioso, mas que precisa de cultivo, de cuidado diário. Muito bom, muito bom. Essa metáfora do cerrado interior é forte mesmo. Mas o cerrado não é só símbolo, né? Ele é fonte real de recursos incríveis. Vamos agora ver o que os estudos dizem sobre os tesouros nutricionais dele. Sim, vamos sair da metáfora para a realidade bem concreta. As fontes que a gente analisou mergulham na composição de algumas frutas oleaginosas nativas e os resultados são, olha, em alguns casos, bem surpreendentes. Mostram que o cerrado guarda umas joias nutricionais mesmo, muitas ainda totalmente fora do radar do consumidor, da indústria. E quais são as estrelas aí nesses estudos? Olha, os trabalhos destacam principalmente três frutas: a cagaíta, Cagaíta, isso, Eugênia dizentérica, o caju do cerrado, que é um parente do caju que a gente conhece, mas diferente, Anacardium otoniano, e a gabiroba, Campomanésia adamantium. gabiroba eu já ouvi falar. É mais conhecida em algumas regiões. No geral, assim, são frutas com bastante água, fibra e baixo valor calórico. Os artigos até mencionam usos tradicionais, né? A cagaíta como laxante, a gabiroba em preparos anti-inflamatórios, além do uso óbvio em doces, licores. Legal. E o que a ciência descobriu? Alguma delas se destacou mais? Nutricionalmente, a gabiroba foi a que apresentou resultados mais notáveis segundo os estudos aqui da dissertação da Aline Medeiros Alves. Primeiro, um teor de vitamina C muito alto na polpa, coisa de 61 miligramas por 100 gramas da fruta fresca. Nossa, isso é bastante. É bastante mesmo, comparável a muitos cítricos famosos pela vitamina C. Já contribui bem para as nossas necessidades diárias. Uma fonte local e potente de vitamina C, então. Exato. E o que talvez seja ainda mais impressionante, o conteúdo de compostos fenólicos totais. Fenólicos. São os antioxidantes, certo? Isso, são substâncias que as plantas produzem para se proteger de sol, de estresse e que no nosso corpo agem como antioxidantes poderosíssimos. A polpa da gabiroba mostrou mais de 1.200 miligramas desses compostos por 100 gramas. E olha que interessante, o resíduo da fruta, casca e semente tinha ainda mais. Passava de 1.700 miligramas. Uau, 1.700. Mas o que esses números significam assim na prática? É muito? É muito, sim. Significa um potencial antioxidante gigante. Para ter uma ideia, esses valores colocam a gabiroba no mesmo nível de frutas que são famosas mundialmente como superalimentos antioxidantes. Pense em camu-camu, acerola. Sério? A gabiroba do cerrado. Sim, competindo ali. Os antioxidantes, só para lembrar, eles ajudam a neutralizar os radicais livres nas nossas células, aquelas moléculas que causam danos, o tal do estresse oxidativo, ligado ao envelhecimento, a várias doenças. E os estudos confirmaram essa capacidade antioxidante alta da gabiroba usando vários métodos diferentes de laboratório, ABTS, DPPH, FRAP, ORAC. Ah, por isso usam vários testes. Exato, porque eles medem essa capacidade por reações químicas um pouquinho diferentes. Usar vários dá mais segurança no resultado. Entendi. Então, temos uma fruta nativa nossa, do Cerrado, pau a pau com superfrutas globais em antioxidantes. Isso é um ponto bem importante. Com certeza. E dentro desses fenólicos, a gabiroba se mostrou rica em catequina. É um tipo de flavonoide conhecido pelos benefícios anti-inflamatórios para a saúde do coração. E outro ponto fascinante do estudo foi a análise do resíduo da gabiroba. Além de ter ainda mais fenólicos, como eu disse, ele também é rico em fibras, quase 24 gramas por 100 gramas. 24 gramas de fibra no resíduo. Sim, isso aponta para um potencial enorme de aproveitar a fruta inteira, sabe? Reduzir desperdício e ainda criar ingredientes super funcionais com o que hoje vai para o lixo. Incrível pensar nisso, que a parte que a gente joga fora pode ser até mais potente. E as outras, a cagueta e o caju do cerrado, também mostraram coisas interessantes? Mostraram sim. Talvez não com números tão espetaculares nos fenólicos totais quanto a gabiroba, mas também tem compostos valiosos. A cagaíta, por exemplo, mostrou ter derivados da quercetina. É outro flavonoide importante, antioxidante, anti-inflamatório. Quercetina.
Isso. E o caju do cerrado também tem quercetina e, além disso, antocianinas, especificamente a cianidina. Antocianinas são aqueles pigmentos que dão a cor vermelha, roxa para muitas frutas vegetais, também são antioxidantes potentes. Faz sentido. E as oleaginosas que você mencionou? Tipo castanhas? Os estudos mencionam dados promissores também. A amêndoa de Baru, por exemplo, tem uma proporção entre ômega 6 e ômega 3 bem favorável, perto de 9:1. Isso é interessante para a saúde cardiovascular. E a castanha de caju do Cerrado, ela tem um perfil de gorduras saudáveis parecido com a da castanha de caju tradicional, que já é bem conhecida por isso. Fica muito claro, então, o cerrado é tipo uma farmácia, uma dispensa natural que a gente ainda conhece muito pouco. Sem dúvida alguma. O potencial nutricional, funcional dessas espécies é gigante e muito pouco explorado comercialmente ainda. E vale notar a robustez dos estudos, né? Usando múltiplos testes para capacidade antioxidante, as correlações que eles encontraram entre vitamina C, fenólicos e os resultados desses testes reforçam muito a validade. Essas frutas são de fato potências antioxidantes. Ótimo, excelente. Então, a gente já viu o cerrado como metáfora para a mente e como fonte real de nutrientes incríveis. Agora, a pergunta é: como a gente conecta essas duas pontas? Como a nutrição, o ambiente externo, se relacionam com o nosso ecossistema interno, principalmente quando a relação com a comida fica difícil. É aí que entram as fontes sobre psicologia alimentar e nutrição comportamental, ANC, né? Porque comer não é só nutriente, né? É comportamento puro. E como uma das fontes que a gente viu aponta, o comportamento alimentar é super complexo. É uma teia de fatores psicológicos, sociais, emocionais. Uhum. E hoje em dia não dá para ignorar a pressão, né? Ideais de beleza, de bem-estar, que são muitas vezes irreais, prejudiciais, e as redes sociais amplificam isso pra caramba. Isso pode ser gatilho ou pode manter transtornos alimentares, os tais, como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa. É fundamental a gente ter clareza sobre o que são esses transtornos, porque são muito sérios. Anorexia nervosa, a AN, não é só fazer dieta, né? É muito mais grave. Envolve uma restrição alimentar extrema, um medo, assim, avassalador de engordar, uma visão distorcida do próprio corpo e um peso perigosamente baixo. E, infelizmente, tem a maior taxa de mortalidade entre todos os transtornos psiquiátricos. É devastador mesmo. Já a bulimia nervosa, a ABN, ela é marcada por ciclos. Primeiro, a compulsão alimentar. Comer muito, rápido, com aquela sensação horrível de perda de controle. E depois vem o desespero para compensar, para não engordar. Aí entram os vômitos induzidos, uso de laxantes, exercício físico compulsivo. Comportamentos compensatórios. Isso. E tem muita vergonha envolvida, muito segredo, o risco de suicídio também é alto, e tem ainda o transtorno de compulsão alimentar, o TCA, que tem a compulsão, mas sem aqueles comportamentos compensatórios regulares da bulimia. São quadros bem complexos e de muito sofrimento. Diante disso, como que a nutrição comportamental, a NC, oferece uma abordagem diferente? Então, a INSI, como o artigo lá da Multivix descreve bem, ela propõe um caminho mais humanizado, mais integrativo. A ideia central é tirar o foco daquelas regras externas, rígidas, sabe? Contar caloria, dieta restritiva, que muitas vezes só pioram o quadro. A mentalidade de dieta, né? Exato. Em vez disso, o objetivo é ajudar a pessoa a se reconectar com os sinais internos do próprio corpo, aprender a diferenciar a fome física de fome emocional, reconhecer a saciedade, respeitar as preferências. O foco principal não é o peso, entende? É curar a relação com a comida e com o corpo. Parece uma mudança de paradigma bem importante mesmo. E que ferramentas a NC usa para ajudar nessa reconexão? Ela usa várias estratégias bem poderosas. Uma que ficou muito conhecida é o comer com atenção plena, o mindful eating. Ah, sim, mindfulness. Isso é aplicar o mindfulness, atenção plena, intencional, no presente, sem julgamento ao ato de comer. É prestar atenção de verdade nos sabores, texturas, aromas.
nas sensações físicas de fome e de saciedade, e também nos pensamentos, nas emoções que surgem ali na hora de comer, mas sem se criticar por eles. Isso ajuda a pessoa a sair do piloto automático, sabe? A reconhecer melhor os próprios sinais e a reduzir aquele comer impulsivo ou por emoção. Uma abordagem bem mais gentil, né? E consciente. Que mais? Outra ferramenta-chave é o comer intuitivo, o CI. Foi desenvolvido pela Evelyn Tribble e Elise Resch. O CI ensina a pessoa a confiar na sabedoria interna do corpo. Os pilares são se dar permissão incondicional para comer de tudo, abandonar a ideia de proibido e permitido. Difícil isso, hein? É um processo. Comer principalmente para atender a fome física e aprender a confiar nos sinais de fome e saciedade do corpo. Tem 10 princípios que guiam isso, tipo rejeitar a mentalidade de dieta, honrar a sua fome, fazer as pazes com a comida, descobrir a satisfação. E funciona mesmo para quem tem transtorno alimentar, essas abordagens? Olha, os estudos mostram que sim, que trazem benefícios importantes, principalmente para melhorar a relação com a comida, reduzir o comer emocional, preocupação excessiva com o peso. Claro, tem uma ressalva. Em casos de anorexia nervosa muito grave, com desnutrição, a recuperação do peso pode ter que vir primeiro, porque os sinais internos do corpo podem estar bem bagunçados. Faz sentido. Mas, no geral, o objetivo principal não é controlar o peso, e sim normalizar o comportamento alimentar. O peso pode até mudar para cima ou para baixo, mas como uma consequência dessa normalização, não como foco. Entendido. E a NC, ela se integra com outras terapias também. Sim, bastante. Frequentemente, ela trabalha junto ou adapta elementos de outras abordagens. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, por exemplo, é muito usada. TCC para nutrição. Exato. Adaptada para a nutrição, ela ajuda a pessoa a identificar e a modificar aqueles pensamentos distorcidos, sabe? E os comportamentos que não ajudam, relacionados à comida, ao peso, à imagem corporal. Tem até a TCC-E, que é uma versão aprimorada pelo Fairburn, específica para TAC, que tem muita evidência de que funciona bem, especialmente para bulimia e para o TCA, e ajuda na anorexia também. E tem também a entrevista motivacional, a M. É uma técnica de aconselhamento que é essencial na NC. Ela ajuda o profissional a conversar com o paciente de um jeito que explore a ambivalência para mudar. Sabe aquele conflito, quero, mas não quero mudar? Sei bem. Aí busca fortalecer a motivação que vem de dentro da pessoa, respeitando a autonomia dela, o ritmo dela, usa umas habilidades específicas que a gente pode chamar de PAIs. Fazer perguntas abertas, oferecer afirmações positivas, praticar a escuta reflexiva e fazer sumarizações. Ajuda a pessoa a caminhar pelas etapas da mudança. Nossa, fica muito claro que o papel do nutricionista que trabalha com o NC ou terapeuta nutricional, como você disse, é bem diferente daquele papel mais tradicional de só prescrever dieta, né? Muito diferente. É um trabalho focado na relação da pessoa com a comida, com o corpo, busca entender as crenças, os valores, as dificuldades emocionais que estão ali por trás do jeito de comer. O objetivo é promover a autonomia, a autoconsciência e mudanças que a pessoa consiga manter a longo prazo, não impor regras que podem acabar gerando mais sofrimento ainda. E claro, é sempre bom reforçar, tratamento de TA geralmente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Médico, psicólogo, nutricionista, às vezes outros profissionais, todos trabalhando juntos. Excelente. Olha, percorremos um caminho bem fascinante hoje, né? A gente começou lá no Cerrado, com essa metáfora super rica para a complexidade, para a vulnerabilidade da nossa mente. Uhum. Aí a gente mergulhou nas riquezas nutricionais bem concretas que esse bioma oferece, frutas oleaginosas cheias de compostos bioativos, verdadeiros presentes da natureza, muitos escondidos ainda. Exato. E fechamos explorando como essas abordagens mais conscientes, mais comportamentais, tipo a nutrição comportamental, podem nos ajudar a curar, a reequilibrar nossa relação com a comida, conectando de um jeito muito íntimo o ambiente, o corpo e a mente. Essa linha de conexão, né? Entre o equilíbrio ecológico lá do Cerrado e o nosso equilíbrio emocional, nutricional interno. Foi um fio condutor bem forte que apareceu nas diferentes fontes. A saúde do nosso ecossistema interior e a saúde do planeta parecem que se espelham de formas bem profundas. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. As fontes que a gente analisou
Todas elas apontam para essa interconexão. Ambiente externo, interno, nutrição física, estado mental, emocional, tudo ligado. Se a gente voltar para a metáfora inicial do cerrado, e se a gente passasse a cuidar do nosso ecossistema interno com os mesmos princípios que a gente usa, ou pelo menos deveria usar, para preservar um bioma como o cerrado? Interessante. Pensando em cuidado, sabe? Respeito pela diversidade interna que a gente tem, fomentar nossa resiliência, buscar uma sustentabilidade emocional e alimentar. Que tipo de transformação isso poderia trazer? Não só no jeito como a gente come, mas para o nosso bem-estar como um todo. Fica aí a pergunta para a gente pensar.